Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso trabalho, que se inscrevam e não esqueçam de dar o like. Quero informar vocês que nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. E eu considero estudo porque eu dou as minhas opiniões sobre essas informações que nossos amigos espíritos nos trouxeram. Nos encontramos, portanto, no capítulo de número 20. E como eu falei, a nossa leitura e estudo se faz por aproximadamente 30 minutos, então eu divido ele por partes, ok? Estamos no finalzinho desse capítulo. Na segunda parte, no número 5, que vai falar agora sobre os obreiros do Senhor. Então vamos lá. Número 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas em cêntuplo, porque terão do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, ai daqueles que, por sua disenções, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis agora, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes? Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem falou isso, trouxe essa informação, foi um espírito protetor em Paris. Bem, gente, ele resume aqui então, nesse capítulo de número 20, cujo título principal é, deixa eu pegar aqui, os trabalhadores da última hora. Ok? Então ele traz com um resumo aqui, né? Que desde a época que Kardec fez essa codificação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos vêm nos avisando que estamos, assim, não é fim dos tempos, mas para alguns já não vai mais ter condição nem tempo de reencarnar aqui na Terra. Porque o planeta, querendo ou não, é uma força natural da natureza,
suas energias estão sendo modificadas pouco a pouco. O planeta está avançando a sua energia magnética e por aí vai. Então aqueles espíritos que ainda estão voltados para o egoísmo, para a sua vaidade, eu não digo nem sempre ele é mau, mas ele não está se importando com o seu semelhante. Ele quer viver a vida, né, às custas do sacrifício alheio, não mede as consequências dos seus atos, vive puramente egoisticamente. Mesmo ele sabendo, tendo ouvido falar que está errado, porque não existe ninguém nessa terra, a não ser aquele que vive lá no meio do mato, que sejam os índios, né, aqueles que vivem afastados da sociedade, esses com certeza reencarnarão aqui, porque eles não estão fazendo nada para prejudicar nem atrasar a evolução do planeta. Mas, no entanto, aqueles que estão voltados para fazer o mal, aqueles que não perdoam de forma alguma o seu semelhante, esses são extremamente egoístas ainda. Sabem que estão errados, mas querem continuar assim. Não é a opção deles? Claro que é. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, mas Deus também é justo. Ele não vai permitir sempre aquele que não merece sofrer tal coisa, sofrer tal coisa. É simples assim. Vocês estão entendendo? Para Deus o tempo não existe, mas para nós o tempo existe. Certo? Para Deus o tempo não existe, mas é uma escolha nossa, nosso livre-arbítrio, queremos mudar ou não. Se a maioria dos seres aqui encarnados, desses espíritos que estão aqui, conforme o Guga, né, que é o Gustavo, que tem um canal Comando Loirão, já comentei isso aqui algumas vezes, fala que é 50% em mais um, ele comenta isso muito. Quando a população terrena for 50% em mais um, tiverem o interesse real de melhorar a condição do seu semelhante, de melhorar espiritualmente, esses outros que estão com a intenção ainda negativa de abusar, de usufruir de tudo e prejudicando o seu semelhante, não mais terão espaço aqui na Terra. Terão que ir para outro mundo, onde eles vão poder refletir, se renovarem, melhorarem ou não. Ok? Isso aconteceu há 10 mil, 15 mil anos atrás, aproximadamente, quando veio a raça adâmica, que são os exilados de Capela. Ok? Esses foram exilados de um planeta que estava atravessando a mesma transformação que estamos atravessando agora. Só que naquela época 51% já estavam querendo a melhoria do planeta e 49% não estavam. Esses 49% foram retirados, claro. É sempre assim. Então já tem mais de 160 anos, né, que foi em 1860, tem 164 anos que foi trazida essa informação. Essa mudança já está sendo feita, não vai ser radical nem repentina. Ok? A possibilidade é que não seja repentina, através de uma catástrofe muito grande, né, através de uma guerra mundial, né, de bombas atômicas. Mas o futuro, só Deus sabe. Né? O futuro a Deus pertence. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, meu irmão, está aqui uma reflexão, fechando aqui essa ideia, né? Os últimos serão os primeiros. Reflita, meu irmão, minha irmã. Se você tem a mágoa de alguém, reflita. Entenda que se você passou, né, por alguma dificuldade que alguém tenha feito para você, perdoe, cara. Perdoe, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque tu está resgatando alguma coisa que tu fez com alguém. Isso é justo, isso é verdadeiro. Do contrário, Deus não existe. Nem existe justiça no universo. Seja ateu que é melhor. Então, se você pensa assim, que eu acho que não, ok? Para aqueles que acreditam que existe a injustiça no universo, é melhor que seja ateu. Só que esse ser que pensa que existe a injustiça, ele mesmo, quando ele precisa da justiça, ele é o primeiro a reclamar. Sabe? Aquele que acusa é o primeiro a querer ser defendido quando há necessidade. Aquele que julga seu semelhante, que condena, que não perdoa, é o primeiro a pedir perdão quando faz as coisas erradas. Ele acha que todo mundo deve perdoá-lo, que ele não entendeu ainda. Nós não entendemos ainda. Todos precisam de perdão, todos, porque todos nós erramos em dado momento com uma pessoa ou com outra. É uma palavra, é um gesto, é uma negação, é uma afirmativa falsa, né? É uma propagação de uma mentira que nós sequer pesquisamos se era verdade ou falsa. Às vezes a gente erra sabendo, outras vezes erramos sem saber que estamos errando. Por isso é tão importante nós nos preocuparmos com a moral do Cristo, não a moral do homem, porque a moral do homem está toda distorcida.
Ninguém veio ao mundo para competir com o próximo. Ninguém está aqui para competir, nós viemos para cooperarmos, para ajudar e sermos ajudados, para perdoar e sermos perdoados, para amar e sermos amados. No entanto, se você ama e não é amado, faça a tua parte. Se você perdoa e não é perdoado, faça a tua parte, perdoe sempre. Se você ajuda e não é auxiliado, faça a tua parte, ajude sempre. Ninguém perde por fazer o bem, essa que é a verdade, ok? Agora, quando nos entregamos às coisas negativas, aí sim nós estamos perdendo muita coisa, inclusive o tempo, ok? Então nós encerramos agora o capítulo 20, já deu meu parecer sobre esse aspecto que nosso irmão fala aqui, né? Que os últimos serão os primeiros, porque os últimos estavam somente aguardando serem chamados, ok? E foram chamados e se prontificaram a trabalhar. Já tem muitos daqueles que foram chamados na primeira hora, se prontificaram a trabalhar, mas com má vontade. Então, gente, é a boa vontade, a boa intenção, ok? Então, vamos passarmos para o capítulo de número 21, que fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. É uma coisa muito grande da atualidade, né? Isso já foi dito lá atrás, Kardec já havia nos dito, né? Kardec não, os espíritos já tinham previsto isso, que haveria isso. Mas só o tempo para provar certas verdades. Então vamos lá. Esse é o capítulo de número 21, vocês estão vendo? Pois bem, nesse capítulo vai falar sobre conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, instrução dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Bem, tudo isso está incluído nesse capítulo, ok? Então vamos lá. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Número 1, então. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem falou isso foi Lucas. Ok? Então, resumindo, né? É uma chamada de atenção aqui, né? Porque quando a pessoa é boa, ela só faz o bem, né? E quando eu não entendo assim, não existe ninguém mal, ok? Mas naquela época tinha que falar assim mal porque as pessoas não entendem. Existe pessoa ignorante que não tem conhecimento de certas coisas. Querendo ou não, meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos o conhecimento dos nossos erros, das consequências, do que nos levaria no futuro, nós não os cometeríamos. Na maioria das pessoas que praticam mal, que abusam, né, dos outros, financeiramente, pereré, parará, faz essa maldade, eles pensam que não existe uma vida após a morte. Eles são completamente materialistas. Eles acreditam que se morrer tudo acaba. Então está tudo bem que ele aproveite o máximo que ele puder aproveitar. Porque se ele acreditasse mesmo que existe uma vida após a morte, que ele vai continuar, que tudo que ele faz aqui, não é que ele vai pagar não, mas vai ter que reparar, vai ter que reconhecer, vai ter que refazer. É um tempo perdido. Se tivesse conhecimento disso tudo, ele não faria, com toda certeza. E digo mais uma coisa para vocês. Muitos que se dizem espíritas, não posso condenar ninguém, nem falar que isso é uma coisa genérica, geral. Mas alguns que se dizem espíritas acreditam, já que eu tenho uma outra vida, eu posso me reparar na vida futura. Então isso aqui eu não vou consertar agora não, deixa para a próxima vida. É assim, muitos pensam assim também. Então, estão mais avançados que aqueles outros, com certeza,
mas ainda assim tem coisas para aprender. Tem que ser fé a ser fortalecida, ok? Vamos dar continuidade. Então ele vai falar o número 3 agora. Guardai-vos de que alguém... Não, número 3 não, desculpe. Número 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Quem falou isso aqui foi Mateus, ok? Ele continua aqui, número 3, então. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Bem, gente, olha bem, isso aqui nunca foi tão atual, né? Se você pesquisar na internet, vocês vão ver os falsos cristos. Aqui no Brasil nós temos alguns que eu não vou citar o nome não. Mas o cara consegue arrebanhar uma porção de gente com cada coisa tola que ele fala. Não é verdade? Que essas pessoas falam, eu sou o Cristo, eu faço isso, eu faço aquilo, e uma porção de gente segue, uma porção de gente desfaz os seus bens, põe o dinheiro na mão dessas pessoas. Isso não acontece só no Brasil não, gente, no mundo todo. Em diversos países tem os falsos cristos, se dizendo, né, que são reencarnação de Cristo, e consegue uma porção de gente que os segue. Mas essas pessoas que os seguem são completamente ignorantes. Acreditam em tudo, é uma simbiose, parece que são espíritos afins, né? Os que estão enganando hoje já foram enganadores de ontem e por assim se aproximam, deve ser isso. Mas existe muita gente assim. E fora aqueles que utilizam da religião para ganhar dinheiro, né? Pregando a palavra do Cristo e pedindo dinheiro para suas obras, sendo que a primeira obra dele é o bem-estar dele e da família dele. Isso quando é da família, né? Quando não é só o bem-estar dele, pessoal, e que se dane a família. Ok? Ele continua aqui. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creias, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, e cuida de espantar até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Quem falou isso foi Mateus, ok? Então veja bem esse parágrafo que ele fala aqui. Desculpe, minha garganta está ruim. Então alguém, vou fazer o quê? Esses caras, disser que é falso Cristo, farão grandes prodígios, grandes curas. Nós temos visto muitos médiuns, independente da doutrina espírita ou não, ok? No espiritismo tem um médico, já tem uns anos atrás, que ele trabalhava fazendo curas, cirurgias, e fazia tudo isso de graça, gratuitamente para as pessoas, ok? Curou muita gente. Só que determinado tempo desse trabalho que estava, depois de um determinado tempo, ele achou por bem parar de trabalhar, né, na profissão que ele tinha. Não vou citar o nome dele aqui, vocês pesquisem isso. Bem, enfim, e achou que deveria viver das custas da sua mediunidade. E começou a cobrar por esse trabalho mediúnico, ok? E ficou rico, milionário. Quando ele começou a cobrar dessas pessoas,
sobre o que ele fazia, o trabalho que ele fazia, a cirurgia, começou a ter problemas. As pessoas que ele curava e coisa e tal, começaram a ter problemas de saúde seríssimos. Eu acho que teve uns 2 ou 3 casos que as pessoas chegaram a vir a óbito. E ele foi condenado, foi processado, perdeu seus bens, deu um rolo danado. Então ele era um ótimo médium, mas se deixou levar o quê? Pela ganância, né, pela fortuna, pela vaidade. Adiantou? Foi uma vida que ele jogou no lixo. Na verdade, que ele poderia ter tirado um grande proveito. Tem um outro que não é espírita, que as pessoas pensam que ele é espírita, mas ele vem da linha de Umbanda, né, de Candomblé, essas coisas. E agora, foi mais recente, né? Está preso, sei lá se está preso, porque a justiça nossa do Brasil é complicada. Que ele foi o mesmo processo, né? Ele não era espírita kardecista, mas era espiritualista. Ele começou a fazer curas e coisa e tal, depois desandou a fazer besteirada. Então, quando o médium ele muda, né, como eu poderia dizer, a utilização da sua mediunidade para obter lucros, os bons espíritos se afastam, minha gente. E ele fica à mercê de quê? Dos espíritos que querem produzir o quê? Exatamente o que eles produziram, né? Desconforto, problemas e principalmente desacreditar da mediunidade. Esse um dos principais, né, objetivo desses espíritos que estão na escuridão. Ele está na escuridão e quer que o outro fique na escuridão. Esse que é o problema. Ele sabe que se nós, um espírito que está encarnado ou não, ir para o caminho da luz, querer se formar, ele sabe que você vai conseguir. Então ele vai fazer o quê? Já que ele não quer ir, ele não quer que tu vá também. Sabe aqueles colegas da sala de aula que não querem estudar? Faz maior confusão dentro da sala de aula, não quer que o seu colega avance, porque ele é repetente, ele quer que todo mundo repita. O problema não é você, o problema é que ele não quer que você seja mais do que ele é, porque ele não quer se esforçar, e não quer que ninguém se esforce. Vocês entenderam? Então o médium, o trabalhador do bem, e coisa e tal, se ele virar para o lado errado, minha gente, aí ele vai ficar completamente, como eu poderia dizer assim, desprotegido, e vai ser utilizado para fazer as coisas negativas, ok? É da mesma forma que tem palestrantes que começam a cobrar, né? A cobrar para dar palestras, e dão palestras maravilosas, mas começa a cobrar e se enriquecer. Aqueles que escrevem livros, né? Tem uns aí que escrevem cada absurdo, cada livro que eu vou te contar, que eu já li alguns. Você fica pensando que é espírita, estudou um pouquinho, sabe que aquilo é absurdo. Mas para quem não é espírita, está querendo descobrir o espiritismo, acredita naquelas coisas mais idiotas que existem. Coisas absurdas. Mas a pessoa desconhece o verdadeiro espiritismo. Se nós somos enganados, né? Até dentro das obras que tem coisas que a gente discorda. Eu discordo de muita coisa que os espíritos que trouxeram nessas 5 obras de Kardec trouxeram. Muita coisa eu discordo. Mas por que ele passou, está escrito, está dito, está falado? Por quê? Tem um motivo, né? Então, para que a gente reconheça os erros. Eu acho que é para isso. Para que a gente estude cada vez mais, né? Só que tem gente que pensa que não. Acredita. Não tem gente que até hoje acredita em Adão e Eva. E a pessoa, não adianta você falar que não existiu, que o mundo não começou com um casalzinho, que esse casal não foi expulso do paraíso do jeito que a história é contada, nada disso existiu. Adianta, a pessoa não quer saber. Adianta você explicar para uma pessoa que o motivo da reencarnação é só é o desenvolvimento intelecto moral do espírito. Não é outro propósito, outro motivo. Ninguém nasce novamente para pagar erro. Nós nascemos novamente para evoluir. Ninguém nasce novamente por castigo. A pessoa, dentro do meu espírito, muita gente pensa ainda que é assim. Pensa que nós renascemos para pagar os erros. A lei de Talião, né? Lembra da lei de Talião? Quem estudou um pouquinho de religião sabe. Olho por olho, dente por dente. Aqui se fez, aqui se paga. Aquele que vai estar pela espada perecerá. Isso está dentro das obras de Kardec, mas tudo mal interpretado. Tudo mal interpretado, né? Aqui se vê aquele que plantar, ninguém é obrigado a plantar, mas aquilo que se planta se colhe. Ninguém nasceu para colher os seus erros
Ninguém nasceu para pagar seus pecados. Isso é coisa da Igreja Católica. Não existe céu e inferno, não existe umbral, nem o nosso lado, do jeito que as pessoas pensam. O nosso lar é um ambiente de uma colônia espiritual, com certeza. Umbral é um ambiente desagradável, com toda certeza. Mas se nós acreditarmos que iremos ou para o umbral ou para o nosso lar, estamos igualzinho à Igreja Católica, acreditando que vão para o céu ou para o inferno. Isso não é verdade. Nós vamos para onde nós quisermos ir, de acordo com aquilo que pensamos e vibramos. O nosso grau evolutivo, nossas energias vão nos levar para um determinado ambiente. Se é bom ou ruim, eu não sei, minha gente. Mas com certeza você vai se sentir bem no ambiente, porque a energia sempre dá a tua. Até que você desperte que o ambiente não é legal. Mas, no entanto, momentaneamente vai te parecer um lugar normal para você. Então ninguém nasce para sofrer nem para pagar erro. Nascemos aqui para evoluir, para aprender. E está dentro da parte de aprender, evoluir, perdoar e ser perdoado. Errar, cometer erros e acertos. Se você soubesse tudo, você não estava aqui nem nascendo nesse planeta. Não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui. Nós lemos aqui essa parte, agora vamos para o número 4. Meu número 4 fala, missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, bateram-lhe com soco e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos de qualidade de profeta. Bem, gente, então está aqui. A missão dos profetas era trazer o quê? Instrução espiritual, não de predizer o futuro. Ok? Mas quando fizeram aquilo com Jesus Cristo, quando fala que bateram nele, cuspiram nele, perguntaram a Jesus quem foi que te fez, parece um absurdo, né? Só que tem uma parte aí que muita gente não sabe. Quando escarneceram de Jesus dessa forma, ele estava vendado, com seus olhos vendados. Então ele não sabia quem era, claro. Então eles fizeram isso e ficaram debochando de Jesus. Ok? E Jesus nada fez, claro, evidente. Ok? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Prodígios dos falsos profetas. Será a nossa segunda parte, então, desse capítulo 21. Ok? Espero que tenhamos compreendido um pouco mais, né? Da nossa missão aqui na Terra. Ninguém veio aqui para abusar de ninguém. Ninguém veio aqui para ser abusado. Nós viemos aqui para ter o quê? Ter condições de evoluir. Temos paciência com a vida, com tudo que nos ocorre, porque nós não nascemos, Deus não nos obrigou a reencarnar. Nós pedimos, escolhemos. Teu pai, tua mãe, foi você que escolheu. Teu pai, tua mãe, eles aceitaram você como filho. E assim, da mesma forma com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com as pessoas que convivem na mesma família. Porque você faz parte de uma grande família espiritual, que somos o quê? Agrupados por afinidade.
que é uma afinidade? É ter os mesmos gostos, os mesmos prazeres semelhantes. Deu para entender? Nos assimilamos pelos gostos, pelos prazeres. E assim nos agrupamos. Essa é a nossa família espiritual. Você está onde deveria estar. Passando por coisas que você deveria passar. Agora, fazendo coisas que você deve aprender a fazer. A fazer direito, a fazer correto. Isso é todo mundo. Sou eu, é você. Não existe uma regra para todo mundo. Você vai passar aquilo que é necessário você passar. E eu passarei aquilo que é necessário que eu passo. Tantas coisas eu sei fazer melhor do que você. E outras coisas você sabe fazer melhor do que eu. Isso é geral, é no mundo todo. Ninguém é igual a ninguém. Costuma-se dizer, você entra numa mata, numa selva, não existe uma árvore igual a outra. Não existe uma folha igual a outra. Não existe um animal que seja igual ao outro. Não existe um grão de areia que seja igual ao outro. Então as regras são muito pessoais. A tua regra é para você, não é para mim. A regra do outro é para o outro, não é para você. Vamos entender isso. A mudança que precisamos fazer é em nós. Eu não sei qual é a tua mudança. Você busque saber o que você precisa mudar em você para melhor. Da mesma forma eu. A mudança do outro, nós se pudermos ajudar, que ajudemos naquilo que ele precisar. Mas não vamos impor que ele faça do jeito que queremos que ele faça, do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse. Vamos mostrar o caminho e ele vai escolher, do jeito dele. Ok? Isso é liberdade. Se nós queremos liberdade, devemos dá-la também aos nossos irmãos. Fiquem na paz de Deus. Não se esqueçam de dar o like, porque às vezes as pessoas esquecem, né? E de se inscrever no canal. E tem uma parte embaixo, o quadradinho que tem ali os comentários. Faça os comentários que vocês quiserem. Perguntas. Eu teria o maior prazer em responder a cada um de vocês dentro do meu conhecimento. Sempre voltado, né? Dentro do Espiritismo, segundo, né? A doutrina espírita que Allan Kardec nos trouxe. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.